Sermão do Monte, capítulo 51, parte 4. O caminho apertado. O que tais pessoas estão realmente dizendo é que não compreendem o gênio musical de Beethoven, não o escutam e nada sabem a respeito dele. São musicalmente ignorantes. É conforme alguém já disse, tais pessoas nada nos dizem a respeito de Beethoven, mas nos dizem muita coisa sobre elas mesmas. Aí, pois, estão o caráter e a natureza de duas vidas. O Novo Testamento constantemente confronta-nos com esse argumento. E, nas epístolas, tal argumento é repetidamente utilizado. Os escritores sagrados descreveram a vida cristã e então, como que comentaram: por certo, tendo visto isso, ninguém mais quer fazer qualquer outra coisa. Esse é o argumento dos autores sagrados. Eles nos fazem lembrar essas duas modalidades de vida. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Por outro lado, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O indivíduo que não medita sobre o seu destino final é um insensato. O indivíduo que faz da viagem da vida terrena uma finalidade em si mesma não é lógico, mas é incoerente. Esse é o grande argumento das Escrituras do começo ao fim. Consideremos o nosso fim, consideremos o nosso destino. E a que tipo de vida esse destino nos está levando? Se ao menos pudéssemos persuadir o mundo a fazer essa pergunta, todo esse quadro seria mudado dentro de pouco tempo. Temos visto como o apóstolo Paulo informa-nos que o caminho espaçoso certamente conduz os homens à vergonha, à miséria e à perdição. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual e separação de Deus, além de sofrimento, agonia, desespero e inútil e tardio remorso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por conseguinte, se você sente que a maneira de viver cristã é enfadonha, então ao menos lembre-se do destino final ao qual ela leva. E então, contemple o mundo com sua alegria e felicidade meramente aparentes. Veja aquelas pessoas que amam e desfrutam deste mundo e procure retratá-las quando estiverem decrépitas devido à avançada idade, quando o último inimigo vier encontrá-las. Subitamente caem gravemente enfermas e não mais podem beber, fumar, dançar, jogar e fazer outras coisas para as quais viveram. Em seus leitos de morte, o que resta a essas pessoas? Nada que possam esperar senão temor, horror, tormento e perdição eternos. Esse é o ponto final daquela modalidade de vida. Conhecemos bem tudo isso, sempre aconteceu assim. Leiamos as biografias dos grandes homens e estadistas do mundo, além de outros que não têm sido evangélicos, e uma vez mais
notaremos o desprestígio que eles tiveram de experimentar. E lembremos que os seus biógrafos nunca fornecem detalhes do fim verdadeiro daqueles personagens. Como poderiam eles ser conduzidos a qualquer outro tipo de fim? Essa modalidade de vida leva à perdição. Porém, esta outra forma de vida, a vida cristã, nos leva a uma vida mais abundante. Ela começa nos conferindo uma nova vida, uma nova perspectiva, novos desejos, tudo novo. E, na medida em que aquele que por ela enveredou vai prosseguindo, percebe que ela se torna mais ampla e mais admirável. Por mais que você tenha de sofrer nesta vida e neste mundo, você está destinado à glória indestrutível. Você está avançando na direção de uma herança que, de conformidade com o apóstolo Pedro, é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Um outro argumento que nosso Senhor usou é que não entrar pela porta estreita significa que já nos encontramos no caminho espaçoso. Necessariamente terá de ser uma coisa ou outra. Não há meio termo entre esses dois extremos opostos. Cada indivíduo se vê diante tão somente de dois caminhos, e se ele não se encontra no caminho estreito e apertado, então é que ele já se encontra no caminho largo e espaçoso. Portanto, a indecisão e o fracasso significa que não estamos no caminho estreito. A resistência passiva é resistência. E se não estamos do lado de Cristo, então estamos contra Ele. Esse é um poderosíssimo argumento. A indecisão é fatal, porque significa uma decisão errada. Não há alternativa. Ou tomamos o caminho estreito, ou já estamos no caminho largo e espaçoso. Entretanto, o maior estímulo para adentrarmos a porta estreita e o caminho apertado é o seguinte: há alguém que já se encontra nesse caminho, antes mesmo de ali chegarmos. Você deve deixar o mundo de lado de fora. Talvez você tenha de abandonar a companhia de muitos que lhe são queridos. Talvez você tenha de deixar a si mesmo do lado de fora com o seu antigo próprio eu. E talvez você pense que se sentirá isolado e solitário ao entrar pela porta estreita. Entretanto, as coisas não são exatamente assim. Existem outros neste caminho, juntamente com você. São poucos os que acertam com ela. No caminho apertado não há tantos seguidores quantos podem ser vistos no caminho amplo. Não obstante, os que por ali se encaminham são pessoas seletas, separadas dentre as outras com extremo cuidado. Porém, acima de tudo, considere aquele que está palmilhando pelo caminho estreito e que segue adiante de todos. Aquele que me convidou, segue-me. Aquele que afirmou, tome a sua cruz e siga-me. Se não houvesse outro encorajamento para entrarmos pela porta estreita, esse seria mais do que suficiente.